Fala PNM, tudo bem com vocês? Renan aqui. Hoje é sábado, dia 6 de maio, mais uma semana terminando. A semana foi mais curta, né? Teve feriado na segunda-feira e acho que até por isso foi uma semana com uma liquidez menor, né? Volume menor no mercado. E a gente percebeu isso não só no futuro, mas pelas informações também. O mercado físico também foi lento, né? Principalmente no milho essa semana. Mas vamos dar uma olhada nos gráficos, ver como está fechando a semana e o que a gente pode esperar para a semana que vem, beleza? Então roda a vinheta e vamos para a tela. Vamos lá então, turma. Começando com o milho, CCM FUT, tá? Lembrando, CCM FUT é o setembro, tá? O contrato setembro, beleza? Vamos olhar o semanal dele, começar olhando o semanal. A gente percebe, deixa eu vir para o diário primeiro aqui, ó. A gente percebeu que essa semana, além de volumes mais baixos, né? Só na quarta-feira que teve um volume relativamente bom, mas os outros dias todos, ó, sexta-feira, quinta-feira, terça-feira foi um volume muito baixo, tá? Quando a gente vem para o semanal, a gente vê também que o volume foi bem baixo, tá? E, ao mesmo tempo, o mercado parou de cair, tá? Só que ele parou de cair, mas ele não está subindo, tá? Então é um sinal de que provavelmente seja só um repique mesmo, tá? Que o mercado está descansando, porque se tivesse subindo aqui mais forte, tivesse vindo até as médias com volume, né? Por exemplo, aqui o preço está trabalhando nessa região de 64, mas se ele tivesse já vindo aqui no 65, 64,70, que tem aqui uma resistência, né, aqui na média, e com volume, tá? Se tivesse um volume verde forte assim, ó, aqui talvez a gente poderia acreditar que estaria fazendo fundo e que o mercado poderia subir um pouco mais, tá? Mas essa característica aqui de mercado lateral, preços trabalhando lateral com volume reduzido, é uma característica de que o mercado está descansando, tá? Para fazer um novo movimento. Dependendo como tiver as notícias lá fora, porque a gente sabe que o contrato de setembro, ele é um contrato que ele tem forte exportação, tá? Então, ele não vai ficar só de olho no mercado interno, ele vai ficar de olho também no mercado externo. Então, vai ficar de olho no milho setembro lá em Chicago, né? Que eu já vou mostrar para vocês. Vai ficar de olho também na questão do dólar, questão agora que está se discutindo bastante, falando lá do acordo do corredor de grãos lá no Mar Negro. Apesar de que a Ucrânia a gente sabe que está produzindo pouco, né, e hoje ela está perdendo a sua relevância no mercado internacional como grande produtor e exportador de grãos, né? Mas mesmo assim o mercado futuro ele é bastante sensível a essas notícias, né? Então, se de repente, se eu não me engano é no dia 8, eu acho, deixa eu ver que dia que vai ser, dia 8, segunda-feira. Se eu não me engano, segunda-feira acho que é o prazo, né, que termina o último acordo de grãos, então seria o prazo para renovar. Então pode ser que a gente tenha alguma volatilidade extra na segunda-feira, beleza? Isso no contrato de setembro. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Se a gente for olhar os outros contratos, o maio, por exemplo, na sexta-feira, ele caiu forte. Ó, o maio, vamos até olhar ele aqui, ó. Ele caiu na sexta-feira, ó, caiu quase 2,5%, tá? Ele abriu a 62,40, fechou a 61,01, né? Deixa eu atualizar esse CPI aqui. Já vou mostrar aqui para vocês a posição dos fundos, tá? O CPI é 62,32. O CPI continua caindo, tá? Inclusive, assim, informação para vocês que o Delagro, tenho conversado com ele passou para nós que ele acredita que deva fechar esse milho maio aqui, deva liquidar mais ou menos aí próximo a R$60, tá? Então tem um espaço ainda para cair. Lembrando que no dia 11 começa a média de liquidação, quinta-feira, então tem 1, 2, 3, 4 pregões para o início da média e 6 pregões para o fim do contrato, tá? Mas esse contrato ele não tem mais sentido gráfico, tá? Ele vai junto com o CPE. Mas o que eu quis dizer assim, esse contrato maio, o contrato julho talvez um pouco também, são contratos que eles ficam mais de olho no mercado interno, tá? E o contrato setembro, CCMU, se a gente for olhar o CCMX, né, que é o novembro,
são contratos que vão ficar de olho mais também, além do mercado interno, vão ficar de olho também no mercado internacional, tá? Então não basta a gente olhar só o mercado interno, ok? Mas assim, graficamente não tem muito o que fazer agora não, tá? Ele tem, deixa eu atualizar isso aqui, eu deixo esse, no CCM Foot eu sempre deixo o CPEA aqui também, mas esse CPEA para o CCM Foot ele não vai fazer muito efeito agora, tá? Mas a gente tem uma caixinha, tá formando uma caixinha, né? Nessa região aqui, ó, de 64 até 63, né? 63 a 64 mais ou menos, tá formando uma caixinha. Se continuar aqui dentro desse range com volume baixo, vai ser bom. Aí essas médias encostando vão botar pressão no preço, tá? E aí pode ser que ele faça um novo movimento de baixo para vir no alvo de R$60, beleza? Se a gente for pensar para frente, a não ser que realmente tenha alguma surpresa, digamos aí um cisne negro, alguma coisa climática, alguma coisa que não é esperada, eu acredito que esse contrato possa vir abaixo de 60, tá? O CCMU, porque a gente vai ter uma oferta de safrinha muito grande. Inclusive, ontem, sexta-feira, a gente viu informações aí de que a safrinha já começou no estado do Mato Grosso, começou a colheita na verdade, né? Provavelmente é uma quantidade pequena ainda e deve ser algum milho bem precoce, plantado muito cedo, mas já começou, tá? Isso deve se intensificar mais aí durante segunda quinzena de junho, né? Daqui um mês mais ou menos, um mês e pouquinho, deve começar a intensificar mais e entrar mais volume de colheita do milho safrinha, tá? Então a gente sabe que tem uma safrinha muito grande para entrar, muito grande mesmo. Se não tiver nada de surpresa, por exemplo, o que poderia ser surpresa, Renan? Ter de repente uma geada muito forte aqui no sul, né? Principalmente no Paraná, que o Paraná é o segundo maior produtor do milho safrinha, né? No Brasil, perde só para o Mato Grosso. Então, de repente, se tiver alguma geada, por enquanto não tem nada no radar, tá? De um mês aí, de 30 dias para frente, não tem nada no radar. Aqui onde a gente está, a região oeste do Paraná, que é uma região forte produtora. Mas pode acontecer no mês de junho, talvez às vezes no mês de julho, mas no mês de julho já deve estar colhendo. Então assim, turma, não tendo nada de surpresa, eu acredito que o mercado pode descansar, tá? Pode dar uma descansada, às vezes pode fazer um repique, mas o destino dele, quando entrar a safrinha ali, vai ser mesmo aqui embaixo, de ver preços mais baixos, abaixo de R$60, tá bom? Para o início da semana agora, para essa semana que começa dia 8, como eu falei, vamos esperar, eu vou esperar, ver se ele continua dentro dessa região ou se ele faz um repique, se ele vem aqui às vezes na média de 9, 65,50, né? Ela vai estar próximo de 65 na segunda-feira. E aí sim, quem sabe fazer uma venda como a gente fez aqui, ó, no 69, chegou perto da média de 9, depois voltou, tá? Então vamos ficar atento a isso aí na segunda-feira, beleza? Mercado bastante pressionado, mas ele está perdendo um ímpeto de queda, tá certo? Vamos olhar o boi? BGIV é o contrato que a gente está olhando agora, tá? Para operar. E o BGI Foot, ele está pelo maio ainda, tá? Vamos atualizar esse CPEA aqui. Deixa eu botar aqui o CPEA do boi, 269,60, tá? O CPEA do boi, turma, ele vai fazer efeito agora no contrato maio, tá? No contrato outubro, que é o contrato que a gente está operando, que a gente eu fiz uma entrada na sexta-feira, o CPEA não tem muita relevância agora, tá? Porque está muito distante do vencimento. Mas aqui, ó, para quem está no maio, ele vai começar a perder o sentido gráfico esse contrato, tá? Principalmente no boi, né? No milho a gente ainda consegue ter um sentido gráfico aí, consegue operar pelo gráfico até faltando uns 15 dias para o vencimento. Mas o boi, como ele tem menos liquidez, de agora em diante, aí, semana que vem já é dia 8, segunda-feira, ele já vai perdendo o sentido gráfico, tá? Lembrando que vai vencer esse contrato lá no dia 31. Então, ele vai andar junto com o CPEA. Subiu na sexta-feira, tá? Inclusive no after eu vi que deu uma puxada. Aqui, ó, tá? Ó, no after puxou, já veio próximo do CPEA, inclusive. Bateu 268,55 no after, né? Provavelmente vazou o CPEA, o pessoal puxou. Então, provavelmente nessa segunda-feira, o mercado de boi no contrato maio vai abrir para cima, tá? Mas, como vocês sabem, a gente já está de olho no setembro, tá? No setembro não, no outubro, BGIV. E eu tenho falado para vocês aqui já há uns 3 dias, 4 dias,
que esse contrato, ó, ele fez fundo aqui, um preço mais baixo do que o preço anterior, só que os indicadores não acompanharam, tá? Então ele começou a mostrar, já aqui nesse dia, ele começou a mostrar divergência de alta, tá? Aí ele deu essa puxada, aqui eu fiquei esperando para ver se ele ia fechar acima da média de 9, não fechou, no outro dia corrigiu, veio para baixo, mas ele continuou, mesmo caindo, olha esse dia aqui, ó, esse dia que foi quinta-feira, ele caiu forte inclusive, mas olha os indicadores aqui, olha o MACD fazendo escadinha para cima, tá? Sexta-feira a mesma coisa, ó, caiu, na verdade ele não chegou a cair, acho que ele ficou no 0 a 0, né? Ficou no 0 a 0, mas o candle ficou negativo, mas os indicadores, ó, MACD fazendo escadinha para cima. Então, divergência de alta, tá? O que a gente tem? Eu comprei já aqui, por que eu comprei? Porque está formando uma região de suporte forte aqui, ó, 275 mais ou menos, tá? Com essa divergência de alta, tá? Então eu resolvi comprar aqui, comprei pouquinho, mão leve, tá? E aí eu vou esperar agora, ele virando, ele tendo um fechamento acima da média de 9, por exemplo, fechar acima de 280, eu vou aumentar minha mão, tá? Só que ele ainda está abaixo das médias, o ideal agora é se ele viesse aqui em cima, tá? Aí ele viesse para baixo, fizesse um pivô de alta acima das médias, e aí sim a gente teria uma reversão. Essa reversão a gente poderia esperar que esse preço talvez viesse, o nosso alvo dele seria aqui, ó, região de 295 mais ou menos, tá? É uma região que tem fundos anteriores, a princípio, beleza? Mas eu estou acreditando bastante, pelos fundamentos também, o Fabiano trouxe isso para a gente, que nas próximas semanas, aí talvez para junho em diante, a gente tem aqui uma puxada de alta, tá? Não sei se vai ser muito, não sei se vem até os 290, 295, quem sabe nos 300, mas vai dar oportunidade para quem precisa travar boi para o segundo semestre, tá? Porque se puxa esse contrato, acaba puxando os outros também. Esse aqui é outubro, vai acabar puxando setembro, novembro, e a gente sabe, Fabiano trouxe essa informação para a gente que para os frigoríficos talvez seja interessante fazer uma puxada no futuro para incentivar mais confinamento, né, para não faltar boi lá na frente para eles. Então o gráfico já começa a dar sinais de que isso pode acontecer, tá bom? Lembrando o seguinte, tem divergência de alta, a divergência precisa ser ativada, tá? Como eu falei, eu considero a ativação da divergência se ele fizer um fechamento aqui, ó, acima dessa região de 280, tá? Vou até deixar um alarme aqui. Então ele fechando aqui ou na segunda-feira ou na terça-feira acima, a gente tem já uma ativação dessas divergências de alta, perdão, tá bom? Vamos falar agora, deixa eu falar do café antes de falar da soja, porque daí a gente já vai para Chicago, tá? Ó, o café tá bem complicado, acho que o Ricardo perguntou se podia vender aqui nesse dia, estava cruzando a média, eu falei, ó, é uma região de forte suporte, tá? Tem aqui média semanal, olha como ele segurou acima da média de 9 semanal, 21 tá vindo de baixo para cima, então bem complicado, tá? O café é bem complicado, não tem muito o que fazer. Aí a gente fala agora, vamos comprar aqui, Renan? Aí a gente vê, ó, tem a 21, tem a 200, tem a 400, então é uma região bem complicada, tá? Se a gente for olhar, lembra esses dias eu tracei aqui um canalzinho de alta, tá? De repente, se ele fechar, tiver um fechamento aí nos próximos dias, aqui ó, acima dessa média de 400, tá? Acima desses 230, aí sim a gente pode pensar em compra, ele vai ficar mais livre aqui, vai ter até um pivôzinho de alta aqui armado, para quem sabe ele vir aqui ó, 245 e lá em cima no topo do canal, tá bom? Mas o café por enquanto não tem o que fazer não. Vamos falar da soja? Soja eu vou abrir o gráfico em Chicago, deixa eu abrir aqui. Opa, aqui. Soja agora é o contrato julho, tá? Opa. E o pessoal perguntou se eu já ia vender soja na sexta-feira, porque estava chegando na média de 9, mas eu preferi esperar, tá? Preferi esperar, por quê? Porque ele fechou acima, e aí às vezes final de semana acontece alguma coisa e tal, e ele pode vir mais para cima ainda, tá? Essa região de 14,40, 14,50 é uma região de resistência na soja, tá? A gente tem aqui ó, a média de 21, tá? Tem esse fundo anterior aqui, tá? Que ele respeitou. Se a gente for vir aqui, não aparece para mim a média de 200 e 400, mas se a gente for vir aqui, ó, tem a média de 200 e 400 nessa região também, tá? Então é uma região toda de bastante resistência. O ideal agora é a gente esperar, testar essa região, e aí ele deixando um candle aqui de baixa, um sinal de baixa, ou começar a virar no intra 60, tá?
por exemplo, aqui, ó, vamos olhar aqui por que eu vendi? Não sei se vocês lembram que a gente vendeu aqui, ó, tá? Por que eu vendi? Ó, eu vi que ele chegou numa região de topo, deixou um candle aqui nesse dia 18 de abril, deixou um candle com um pavio grande para cima, tá? Significa que entrou venda aqui. E aí no dia seguinte, dia 19 de abril, aí eu fiquei acompanhando, deixa eu voltar lá, dia 19 de abril, 21, 19 de abril, tá aqui, ó, tá? Então, eu fiquei acompanhando, como no dia, ó, isso aqui foi aquele pavio que deixou no dia anterior, foi isso aqui, ó, essas vendas aqui, tá? Então no dia 19, eu fiquei acompanhando, quando ele deu esse cruzamento aqui, ó, tá, quase uma agulhada, tá? Aqui eu comecei a vender, tá? Foi onde a gente vendeu, foi já pro final do pregão, e aí depois ele veio caindo, tá? Então agora a mesma coisa, ele tá subindo, né? Essa região aqui, ó, que a gente sabe, como eu mostrei para vocês, é uma região de forte resistência, tá? No gráfico diário. Então eu vou ficar acompanhando aqui. Se ele começar a fazer um movimento parecido com esse aqui, ó, tá? Aí eu já penso em vender ele aqui, tá bom? Mas por enquanto não tem muito o que fazer. Vamos ver como é que fechou o semanal. Opa, semanal tá abaixo das médias, tá? Ó, bem abaixo das médias, né? Só que essa região que ele chegou na semana anterior, dos 13,80 aqui, 13,85 é uma região de forte suporte, tá? Então, como ele estava longe, ó, as médias no semanal estão um pouco longe, principalmente a 21. No diário também está um pouco longe, agora já não está mais tão longe, mas estava longe quando chegou aqui perto dessa região, tá? Então isso aqui, o preço perde força, tá? Porque a média é como se fosse uma mão que estivesse empurrando, uma mão, não uma mão fruta, uma mão do nosso corpo, uma mão empurrando o preço, tá? As médias, imagine uma mão ali que ela faz força e ela vai empurrando. Se ela fica longe do preço, que nem tá aqui, ó, aqui a média tá aqui, a mão tá aqui atrás, ó. E aí chega longe assim, ela perde força, ela não consegue empurrar. E aí vem uma força de baixo para cima, porque está perto de uma região de suporte, que aqui entra comprador e o vendedor lá de cima começa a botar no bolso aqui. Então o preço começa a subir, tá? Olha como ele chega na média de 29 aqui, a mão volta a fazer força, tá? Mas ainda assim está longe da 21 e no semanal também está longe. Então ele fica sem força para romper aqui para baixo, ok? Então vamos esperar, talvez ele vai trabalhar um pouco ainda para romper. Rompendo aqui embaixo a gente abre espaço para vir lá nos 13 dólares mais ou menos o bushel, tá bom? Essa é a soja. Quero mostrar para vocês como que está o contrato o contrato setembro do milho lá em Chicago. Como eu falei para vocês, ele tem interferência, né? Ele faz influência no preço do contrato CCMU, tá? E ele veio caindo muito forte e esticou. Olha como ele esticou bastante aqui. Fez agora um repique até a média de 9, fechou acima da média de 9. Então talvez ele venha um pouco mais acima, tá? Até essa região aqui de 5,50, 5,40. 5,40 já está próximo, né? 5,50. Vamos olhar aqui para trás, ó, essa região é uma região de fundo, tá? Então uma região de resistência forte. Então pode ser que o milho lá em Chicago venha até essa região de 5,50. No semanal, ele está esticado também, deixou um fechou fora, fechou dentro no semanal. A semana que vem vai abrir, essa média de 9 já vai estar aqui embaixo. Então provavelmente pro início, pelo menos para o início da semana, tem tudo para esse milho em Chicago vir até a região de 5,50 pelo menos, tá? Fazer um repique ali. Quando a gente olha os fundos, a posição dos fundos, olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Os fundos, essa linha vermelha é os fundos já estão entrando com posição negativa, já estão ficando vendidos no milho lá em Chicago, tá? Fundos entrando vendido. Então, ó, a última vez que isso aconteceu, de fundos estar vendido, foi aqui, ó. Logo quando estourou a pandemia, né? Estourou a pandemia e fundo vendido, às vezes demora um pouquinho, mas olha aqui, ó, o preço na sequência, ele cruza, o preço cai nas semanas seguintes, tá? Até os fundos começarem a liquidar a posição, beleza? Mas normalmente isso sempre acontece, ó, quando os fundos ficam negativos, né, ficam vendidos, ou o preço fica estável ou ele cai, tá? Subiu porque, como eu mostrei para vocês, está esticado, tá? E tem também essa tensão aí do Mar Negro lá, né, do acordo, isso aí talvez esteja também criando essa especulação, né?
Mas vamos ficar atento a isso aí, porque os fundos estão entrando vendidos no milho, beleza? A soja, vamos ver a posição dos fundos. Soja também vou mostrar para vocês, ó. Ainda não entrou vendido, ainda está com uma posição de 72 mil contratos, mas está diminuindo bastante, tá? Está diminuindo bastante. E aí, isso aqui abre oportunidade para a gente, de repente, vender a soja, tá? Vamos só esperar terminar aquele repique, chegar naquela região, dar aquele sinal no intra 60, tá? Mas todos os contratos, se a gente for ver, eu já falei isso para vocês, eles estão, a tendência é eles voltar aqui para os preços pré-pandemia, tá? Ó, a soja vinha aqui nos 10, 11, quem sabe 11 ou 12, onde tem essa região aqui ó, de forte suporte, tá? Tem um suporte nos 13 e depois lá nos 12, tá? Eu acredito que pode voltar para essa região aqui, a soja lá em Chicago. Tudo correndo bem com a safra deles lá nos Estados Unidos, tá? Se tiver alguma surpresa, isso pode mudar. Mas andando bem, desenvolvendo bem lá como está acontecendo por enquanto, né? O progresso plantio deles está bem adiantado. Tem tudo para essa soja voltar aí para preços mais baixos ainda, beleza? Isso falando de Chicago, ok? Então é isso, turma. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Aí, voltou. Então é isso, vamos começando a semana, essa foi praticamente a primeira semana cheia de maio, né? Foi praticamente não, foi a primeira semana cheia de maio, cheia não, foi a primeira semana de maio, perdão, confundi porque segunda foi feriado, semana que vem vai ser a primeira semana cheia, vamos ver se melhora um pouco a liquidez, melhora o volume aí no milho, tá? E vamos buscar oportunidades, valeu? Um abraço a todos, bom descanso, bom final de semana, fiquem com Deus, tchau, tchau.